Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que esteja assistindo. Bom, hoje, para quem não me conhece, sempre bom me apresentar. Meu nome é Gabriel Milaré, sou professor de História aqui do QG e hoje trabalhando sobre o curso de questões, né? Eu escolhi uma temática para a gente trabalhar sobre, olha aí, o extremo século XX. Né? Vamos dar um passeio sobre essa história contemporânea do século XX, né? Esse período de guerra, esse período de crise. Por que eu chamei de o extremo século XX? Né, na verdade, não é um termo que eu criei, é um termo muito famoso utilizado por um historiador, enfim, também bastante renomado, chamado Eric Hobsbawm. O Hobsbawm chama o século XX, né, de uma era dos extremos. Né? Porque o Hobsbawm ele considera o século XX como um século de extremos, um século de muitas guerras, de muitas crises, de muitas turbulências. Né? Então a gente vai tratar hoje sobre essa contemporaneidade do século XX. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Uma questãozinha do Enem 2014. Lembrando, sempre que você fizer uma prova de humanas, uma questão de humanas, uma questão de história, olhe sempre, primeiramente, para o rodapé, porque no rodapé você vai ver quem escreveu esse texto foi a Hannah Arendt. Não sei se vocês conhecem a Hannah Arendt, alguns de vocês podem, acho que em algumas aulas de filosofia podem abordar ela, que ela é uma importante filósofa, a respeito dessa interpretação a respeito do nazismo, principalmente. Né? E é lá no rodapé que você vai encontrar o título do texto, ou do trecho, ou o título do livro. Por que é importante? Porque numa prova de humanos você vai estar cercado de questões de geografia, filosofia, sociologia, você já saber que aquela questão é uma questão de história, ou que aquela questão, ou saber o tema daquela questão, desculpa, aquele tema é importantíssimo, né, para você fazer aquela questão. Você saber disso antes de fazer a questão é importantíssimo. Beleza? Então vamos lá. Enem 2014. Origens do totalitarismo. Já sei que a questão vai abordar sobre totalitarismo. Pode abordar sobre Itália fascista, pode abordar sobre a Alemanha nazista, pode abordar sobre o Portugal salazarista ou Espanha franquista. Vamos ver. Né? 3 décadas, de 1889 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na África e na Ásia. Bom, por mais que o título da obra tenha falado sobre totalitarismo, a questão começou falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Uma questão tratando sobre a Primeira Guerra Mundial, tratando especificamente sobre um fenômeno, né, que vai marcar, né, é, esse pré-guerra, né, por assim dizer, essas 3 décadas que ela fala, né, de 1884 a 1914, que vai marcar que é o imperialismo. Essa conquista de alguns territórios na Ásia, conquista de alguns territórios na África, para abastecer a segunda revolução europeia. Beleza? Vamos lá. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida que, ou seja, esse processo histórico aqui, ele está se referindo ao imperialismo, beleza? Que é o que ele menciona o texto todo, sobre essa presença na África e na Ásia, sobre esse... falou que é o que separa os movimentos de unificação da Primeira Guerra Mundial, ele está falando do imperialismo. Ele está falando sobre essa segunda revolução industrial, que vai fazer com que os países europeus vão para a África para obter mercado consumidor, quem compre, e matéria-prima para produzir os produtos. Beleza? Então vamos lá. Esse processo histórico, ele contribuiu, a questão já está afirmando, contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O que a questão quer é o como. Como que isso contribuiu? Na medida em que A. Difundiu as teorias socialistas
Não, né, a Primeira Guerra Mundial, né, ela não é um embate socialista versus capitalista, isso é um embate muito mais da Guerra Fria, beleza? Até é verdade que em 1917, né, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917 a gente tem a Revolução Russa, mas as causas da guerra, né, não envolvem essa difusão de teorias socialistas. Letra B. Acirrou as disputas territoriais. Tranquilo. Acho que essa alternativa tá, tá coerente. Vou explicar o porquê, mas vamos só terminar de ler as outras. Superou as crises econômicas. Se falar que a Primeira Guerra superou as crises econômicas, é você ignorar que a Europa, nesse pós-guerra, vai passar por um período de crise drástico, ainda mais após a crise de 29, né? Que vai, enfim, aumentar o drama dos europeus nesse pós-guerra. Letra D. Multiplicou os conflitos religiosos. Então, gente, o imperialismo, a relação do imperialismo com a Primeira Guerra Mundial, ela não é uma relação tão assim diretamente explicada pela questão religiosa. Você pode até relacionar com alguns embates religiosos na Ásia contra a Europa, alguns embates religiosos nos Balcãs, mas, enfim, não é a linha de conexão principal, beleza? Letra E. Conteve os sentimentos xenófobos e foram felizes para sempre. Não, né, gente? A Primeira Guerra Mundial é o que faz florescer esse sentimento xenófobo, essa aversão ao estrangeiro, devido a esse nacionalismo exacerbado. Então, não conteve, né? Então, xenofobia é fruto exatamente desse nacionalismo exacerbado que vai ser marca dessa Primeira Guerra Mundial, beleza? Então a gente fica com a letra B. Vamos trabalhar um pouquinho com essa letra B, né? Acirrou as disputas territoriais. Por quê, né? E como é que esse acirramento de disputas territoriais gerou a Primeira Guerra Mundial? Gente, olha para mim. Quando as principais potências europeias realizam sua segunda revolução industrial, essas potências europeias vão buscar na África e na Ásia, como eu citei, mercado consumidor e matéria-prima. Ou seja, o que produzir e para quem vender. O que acontece é que quando essas potências europeias começam a adentrar, a desenvolver a sua revolução industrial, começa a se desenvolver um acirramento por disputas de territórios nessas regiões. A Alemanha e a Itália, elas saem atrás. Por que elas saem atrás? Porque elas se unificam tardiamente, né? Naquele famoso processo de unificações tardias. Eles se unificam já no final do século XIX. Então elas saem para trás. O que acontece naquele estudo que vocês já tiveram, a aula que vocês já tiveram sobre a Conferência de Berlim, o que é a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim é essas potências europeias sentando na cadeira e falando assim, gente, vamos resolver quem é que vai ficar com o que aqui na África e na Ásia. Né? O que acontece é que a Alemanha e a Itália ela ficam com os territórios que não são tão benéficos assim ao processo de industrialização desses países. E aí, quando isso se desenrola, né, a longo prazo, nesses 30 anos, acontece uma tensão imperialista na África e na Ásia, que é esse acirramento de disputas territoriais, de certos países querendo expandir o seu território e território que estava em posse de outros países. Então, começou a criar essa confusão que estava começando a criar um clima de incerteza na Europa. Né? Muitos historiadores dizem que no final do século XIX, início do século XX, o cenário na Europa era meio estranho, de a iminência de uma guerra acontecer, né? Muitos países se reunindo por trás das cortinas, realizando certas alianças, o que preocupava algumas lideranças políticas na época. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o imperialismo está relacionado à Primeira Guerra Mundial a partir do momento em que essas disputas territoriais na África e na Ásia, principalmente, começam a acirrar. Beleza? Então, gabarito, letra B. Bom, vamos seguir então. Da UPF, 2014. Lembrando sempre que o objetivo, gente, aqui no curso de questões, é trabalhar sim sobre questões do Enem, né? Até porque é um exame nacional e que abrange o Brasil como um todo, mas também tratar com algumas questões
de vestibulares locais, que é importante para todos, tá? Não só para quem for fazer, mas é importante porque eles costumam dar mais atenção a questões que fogem desse padrão, né, Enem, que é importantíssimo para a realização de provas em geral. Então vamos ler essa questão aqui. Vamos lá. Leia alguns dos artigos do Tratado de Versalhes. Ele aqui, ele dá, logo no início, ele dá falando que é os artigos do Tratado de Versalhes, mas seguindo a nossa tradição, né? Vamos ler o rodapé. História contemporânea, através dos textos. Você já sabe que é uma questão de história no meio de uma prova de humanas, quiçá. Vamos lá. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direitos exclusivos de exploração e livres de todas as dívidas e despesas, de qualquer tipo, as minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Só criando um ABS, né, enfim, eu esqueci de falar no início, talvez quem não lembre, né, o que foi o Tratado de Versalhes, olha para cá, o Tratado de Versalhes ele é um tratado assinado entre os países participantes da Primeira Guerra Mundial no fim da guerra. E é no Tratado de Versalhes que vão ser apontados certos culpados pela guerra, pela inclusão dessa Primeira Guerra, que vai ser, na época não era chamada de Primeira Guerra, né, mas de Grande Guerra, né, e esse tratado ele vai ser o Tratado de Paz. Vai ser chamado de Tratado de Paz, mas na prática a gente vai ver. Olha só a questão. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor do principal aliado e das potências associadas todos os seus direitos e títulos sobre as possessões de ultramar. A Alemanha perde as suas colônias no ultramar. Artigo 198. As forças armadas da Alemanha não devem incluir qualquer forças militares e navais. A Alemanha fica proibida de ter exército, né? Enfim, há um limite, né, para o exército alemão. Artigo 232. Os governos aliados e associados, os vencedores da guerra, né, exigem que a Alemanha promete que fará compensações por todos os danos causados à população civil das potências aliadas e associadas e à sua propriedade durante o período de beligerância de cada uma. Gente, por que eu sublinhei aqui todos? Porque o Tratado de Versalhes, olha para mim, o Tratado de Versalhes, ele vai ser chamado um Tratado de Paz, né, o Paz da Primeira Guerra Mundial, mas na prática, ele vai ser um tratado muito mais para apontar culpados. Para apontar culpados não, para apontar culpada. A Alemanha, ela é culpabilizada 100% pela guerra. Mas a Itália, eu lembro da Itália, que a Itália lutou ao lado da Alemanha durante um tempo, por mais que depois tenha trocado de lado, mas durante um tempo a Itália lutou do lado da Alemanha. Pois é, a, a culpabilização do Tratado de Versalhes vai apontar apenas, exclusivamente, para a Alemanha. A Alemanha ela vai ser culpabilizada de todos os desastres, de todas as mortes, de todos os desastres econômicos, industriais, enfim, do campo, tudo da Primeira Guerra Mundial. E é por isso que a gente fala que é um tratado de paz, entre aspas, mas que o Tratado de Versalhes ele vai gerar um cenário tão devastoso para a Alemanha, né, em termos morais, em termos econômicos, mas que chama atenção em termos morais, porque esse vai ser o pilar do discurso de Hitler, né, para, enfim, defender essa espoliação, defender uma solução contra essa espoliação da Alemanha, contra essa degradação que a Europa colocou a Alemanha. Enfim, só para a gente conversar um pouco sobre isso, vamos para as alternativas. A partir da leitura dos artigos transcritos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra Mundial. Falso. Primeira Guerra Mundial. Fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países aliados. Gente, isso aqui realmente o erro foi para pegar o desatento aqui, né? B. Extinguiu a Liga das Nações. Gente, a Liga das Nações, ela vai ser uma liga no sentido de uma associação de países, né, que vai preservar certa paz na Europa. Enfim, gente, não vai dar certo, né, até porque a gente já sabe que o privilégio do historiador é já saber o que vai acontecer. A gente vai ter uma Segunda Guerra Mundial, mas a Liga das Nações, olha para cá, a Liga das Nações ela vai ser uma instituição criada no final da Primeira Guerra Mundial, exatamente para que evitasse
que outro conflito daquela magnitude eclodisse. Porque a Primeira Guerra Mundial, gente, na época chamada de Grande Guerra, até porque, enfim, não tem por que chamar de Primeira Guerra Mundial, porque ninguém era vidente para saber se ia ter uma Segunda Guerra Mundial, né? Mas a Grande Guerra, ela vai gerar um cenário tão desastroso para aquela Europa, né? Assim, um cenário, um banho de água fria, porque a gente tratou do final do século XIX, né? Aquele cenário de otimismo das burguesias europeias da Segunda Revolução Industrial, a eletricidade, a luz elétrica, o desenvolvimento da indústria automobilística, né? Esse cenário de otimismo, ele vai receber um balde de água fria, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né? Então, a Liga das Nações, ela vai ser essa instituição criada no final da Primeira Guerra Mundial, que vai, enfim, tentar evitar um outro conflito, que não vai dar certo, que a Segunda Guerra Mundial vai eclodir novamente. Então, vamos lá. Então, a letra B fala que extinguiu a Liga das Nações. Muito pelo contrário. Criou a Liga das Nações, propondo a criação da ONU. A ONU é criada no final da Segunda Guerra Mundial, né? Enfim. C. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Gente, o Tratado de Versalhes, ele é após a Primeira Guerra Mundial, não é culminando na Primeira Guerra Mundial. Só ressaltar aqui. D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, não, Primeira Guerra Mundial, em 4 zonas de ocupações francesa, britânica, americana e soviética. Isso aqui é verdade, mas isso aqui vai acontecer apenas no final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Letra E, então, a gente fica com o nosso gabarito, mas vamos ler. Impôs duras sanções à Alemanha. Verdade, a gente viu aqui, em todos os artigos, desses artigos selecionados, mencionam a Alemanha, né? No fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas no Brasil. No Brasil, no país. Gente, foi aquele papo que a gente comentou, né? O Tratado de Versalhes, ele vai culpabilizar a Alemanha 100% pela guerra. E esse cenário de culpabilização da Alemanha vai fazer ressurgir um sentimento de nacionalismo muito apoiado, que vai ser respondido pelo próprio partido nazista, na década de 30, que vai defender, enfim, uma revanche, que vai defender uma reorganização das forças militares alemãs para, enfim, se vingar contra a humilhação, segundo Hitler, do Tratado de Versalhes. Bom, vamos seguir, então, né? FGV, Fundação Getúlio Vargas, 2015. Olhando sempre, primeiramente, para o rodapé. Galbraith, Dias de Boom e de Desastre. História do século XX. Lendo. Esses anos, pós-guerra, também foram notáveis sob outro aspecto, pois, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes da sua própria destruição. Gente, vamos lá, olha para cá. O que o autor está ressaltando, e isso é um ponto importante, é que o período de entreguerras é um período muito, deixa eu achar uma palavra certa, muito tenso, muito tenso. Talvez essa seja a palavra mais útil a esse caso. Por quê? Porque a Primeira Guerra acaba. A Europa fica em um cenário de muita fragilidade econômica, inclusive é aí que os Estados Unidos emergem como principal potência mundial, né? A Europa muito frágil. A Alemanha culpabilizada 100% pela guerra e muito prejudicada em termos econômicos também, né? Os sentimentos nacionalistas de revanche, que eram muito presentes aqui nesse momento na Alemanha e na Itália também, porque a Itália ela vai sair muito descontente do Tratado de Versalhes. Foi se prometido à Itália algumas terras na África para enfim, como maneira de fazer a Itália sair do lado da Alemanha e lutar ao lado que acabou sendo os vitoriosos. E a Itália não recebe os territórios que ela queria. Então você sai. Aquele cenário entre guerras é um cenário de crescimento dos nacionalismos, de crise econômica, principalmente depois de 29, um cenário de revanchismo,
Ou seja, o cenário entre guerras, né, que vai ali de 18 a 39, ele é um cenário meio que, caraca, alguma coisa vai acontecer. O Hobsbawm, que é um historiador que a gente começou a aula falando, que ele chama esse século XX do extremo século XXI, e do extremo século XX, né, ele vai falar, inclusive, que a gente pode, quiçá, pensar em uma guerra de longa duração, uma guerra que começa em 1914, mas que o fim da guerra só vai acontecer em 45. Né? Ele lança essa pergunta, né? Será que a gente pode falar em duas guerras mundiais? Será que não foi só uma? Uma que começou em 14, mas que, enfim, o seu desfecho só terminou em 45? Isso é importante para a gente pensar, esse cenário entre guerras. Né? E como o próprio autor fala, olha para cá para o texto. Dentro dela, dentro desse cenário, né, estavam contidos as sementes da sua própria destruição. Segundo Galbraith, a crise do capitalismo norte-americano em 1929 não abalou os fundamentos. Então, gente, olha só. A gente está falando que esse cenário entre guerras, né? Olha para cá. A gente está falando que esse cenário entre guerras foi um cenário muito conturbado na Europa. A alternativa, eu estou fazendo essa questão, gente, eu estou fazendo essa questão como se eu estivesse fazendo a primeira vez com vocês. Então, a gente vai organizando os pensamentos juntos. A gente tratou sobre o entre guerras na Europa. Esse cenário de instabilidade, esse cenário estranho, que a gente falou que dentro delas estavam contidas sementes da própria destruição. Só que quando a gente lê as alternativas, ele está falando da Europa, não. Ele está falando dos Estados Unidos. E o que a gente olha nos Estados Unidos? Um cenário completamente diferente. Em que sentido? Um cenário de prosperidade. Eu acabei de falar, né, que os Estados Unidos emergem como a principal potência do mundo naquele cenário. Porque a Europa estava fragilizada, a Europa estava vivendo todo aquele caos que a gente acabou de comentar, e quem é que estava abastecendo a Europa? Os Estados Unidos. Então aqui, vamos focar nos Estados Unidos, que é o que parece que ele está ressaltando as alternativas. Vamos lá. A crise do capitalismo norte-americano em 29 não abalou os seus fundamentos. Gente, a crise de 29 foi uma das maiores crises da economia capitalista mundial, porque foi gerada por ele mesmo, falso. Né? O funcionamento da economia provocou a superprodução agrícola, enfim, acho que nem vale a pena continuar a ler, porque ela já começa errada a alternativa. Né? A época referida no texto diz respeito à crise dos anos 50. Não, ele está falando do pós-guerra, né? E, enfim, será que não é o pós-guerra, pós-segunda guerra mundial? É, gente, mas não é isso que o final desse texto deixa entender, né? Ele deixa entender que dentro dela estavam contidas as principais sementes da destruição, né? Então não deixa entender que é o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, vamos terminar de ler. A época referida ao texto, pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, externa ao capitalismo dos Estados Unidos, uma vez que os Estados europeus, endividados e destruídos, continuaram a contrair empréstimos e comprar produtos norte-americanos. Os empresários internamente especularam na bolsa para minimizar os efeitos do desemprego. Enfim, ele caracteriza o pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? Essa característica aqui é uma característica do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, além de errar no início, ele ainda caracteriza como no pós-Primeira Guerra. Letra C. Nos fins dos anos 20, com a economia desorganizada pela Primeira Guerra Mundial, olha pra cá. Eu falei que eu estou lendo com vocês como se fosse a primeira vez. Quando a questão fala, no fim dos anos 20, com a economia desorganizada pela Primeira Guerra Mundial, sem ler o resto da alternativa, ele tem que falar sobre a Europa. Por que ele tem que falar sobre a Europa? Que economias essas que estão desorganizadas? As economias europeias. Enquanto que, no outro lado do Atlântico, os Estados Unidos estão prosperando. Estão crescendo como nunca. Os anos 20 para os Estados Unidos, eles vão ser conhecidos como os anos dourados. Né? O ano do American Way of Life, né? O ano do crescimento, o ano do otimismo, que vai entrar por água abaixo com a crise de 29. Então, a alternativa está falando nos fins dos anos 20. Vamos lá, olha só. Lê aí comigo. Nos fins dos anos 20, com a economia desorganizada, ele precisa falar da Europa. Se ele falar da Europa,
Se ele não falar da Europa, tá errado. Pela Primeira Guerra Mundial, o capitalismo norte-americano aí já molhou. Cresceu rumo à superprodução. Isso é verdade, beleza, mas não estava desorganizado, muito pelo contrário. A, os Estados Unidos estavam, sim, superproduzindo, mas porque a economia estava voando. Com investimento na indústria, restrição de crédito falso, né? Aquela ideia do liberalismo econômico, de liberar eh, créditos, enfim, para coisa, para as indústrias, ao controle de especulação de bolsa de valores, pois a crítica foi motivada apenas por motivos internos, falso, beleza? Que facilitou a intervenção do Estado? Falso, intervenção do Estado não. Liberalismo, falso. Letra D, a crise de 29 foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo dos Estados Unidos do século XX, dos anos 20. Em um clima de euforia, com o aumento da produção, especulação na bolsa de valores, concentração de renda e crédito fácil, sem intervenção do Estado. E aí é o que a alternativa termina com a cereja do bolo. Apesar da diminuição das importações europeias e dos crescentes índices de desemprego. Gente, a alternativa é grande. Dessa questão, as alternativas são grandes. Vamos trabalhar com calma. Olha para mim. Costuma-se falar que a crise de 29 é uma crise de superprodução. Eu não gosto muito desse termo, dessa interpretação. Por quê? Porque a crise de 29 não foi uma crise de superprodução. Vocês nunca pararam para se pensar o seguinte: qual é o problema de uma superprodução? Se eu estou produzindo muito, não tem problema nenhum. A partir do momento que todo mundo esteja comprando. Se eu estou produzindo muito e está todo mundo comprando muito, não tem problema nenhum. O problema é que a crise de 29 foi uma crise de superprodução somada a um subconsumo. Em que sentido? A indústria europeia, a indústria americana, estadunidense, estava produzindo. Ao mesmo tempo em que, na Europa, os países europeus, naquele cenário de destruição, né, pós Primeira Guerra Mundial, com os Estados Unidos produzindo para esses países, dando linhas de crédito para esses países começando a se reconstruir, começam a cada vez mais fechar os mercados para os Estados Unidos. Começam cada vez menos comprar dos Estados Unidos. Eles compram cada vez menos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos produz. A Europa se recuperando, fechando aos poucos o mercado. Os Estados Unidos começam a produzir demais e não tem quem comprasse. E você olha para dentro, o que estava explodindo dentro dos Estados Unidos? O desemprego. O desemprego estava explodindo. Um dos fatores principais do desemprego explodindo nos Estados Unidos nessa época, só para a gente conversar sobre atualidades, inclusive, era o racismo. Né? O que tinha dentro dos desempregados, a massa desses desempregados eram negros. Então, só criando um OBS, né? Só para a gente interpretar um pouco mais disso. Esse desemprego que a gente chama de desemprego estrutural, que é um desemprego que não é só porque o cara não tem emprego, é porque a sociedade era racista. Não dava emprego para esse cara. Só para a gente comentar sobre esses pontos que são importantes e que às vezes passam batidos. Né? Então, com os Estados Unidos produzindo muito, com essa superprodução e um subconsumo, ou seja, não tendo tanta gente assim para comprar, aí dá ruim. Superprodução, subconsumo gera estoque. Estoque, o cara não consegue vender. O cara não consegue vender, ele tem que demitir. Ele tem que demitir, aí aumenta o desemprego. Aí aumentando o desemprego, as pessoas compram menos, porque não tem mais dinheiro. Comprando menos, gera mais estoque. Gerando mais estoque, aumenta o desemprego. Aumentando o desemprego, as pessoas compram menos. As pessoas comprando menos, o cara tem que demitir. O cara demitindo, vira um ciclo. Um ciclo que vai gerar a crise de 29. O estoque gerando desemprego. O desemprego gerando queda do consumo. E a queda do consumo gerando mais desemprego, mais estoque, mais desemprego. Vira um ciclo. Um ciclo de crise de 29.
E essa crise, como o próprio Alternativa fala, ela já estava dentro do capitalismo estadunidense. Ela estava ali. Não foi, por exemplo, uma bomba que caiu da Europa, caiu nos Estados Unidos e gerou uma crise. Não é isso, ela estava ali. Olha o que o texto fala, né? O texto lá. Dentro dela estavam contidas as sementes da própria destruição. Gabarito, letra D. Só para a gente fechar, olha a letra E. A crise dos anos pós-Segunda Guerra Mundial mostrou a importância da ação do Estado, na medida em que a intervenção reduziu os desequilíbrios causados pelo próprio funcionamento da economia norte-americana, isto é, preservou os lucros dos empresários. Essa alternativa é meio confusa, porque na verdade aqui não está falando do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Esse cenário, né, mostrou a importância da ação do Estado, é o pós-1929, que é aquele cenário de liberalismo econômico, ele se mostra muito frágil naquele, naquele contexto, e aí o Estado dos Estados Unidos, né, a figura do Roosevelt, vai intervir na economia para solucionar aquela crise. Então, a gente fica mesmo com a letra D. Beleza? Gente, vai lá, bebe uma água, faz carinho no cachorro, vai ao banheiro. Daqui a pouco a gente volta para terminar a nossa aula a respeito do século XX. Beleza? Até já. Fala, galera. Bom, de volta, tratando nesse curso de questões, as questões referentes ao século XX, né? Esse nosso estudo que eu estou propondo aqui hoje para tratar sobre esse extremo século XX, né? Esse período de crises, de guerras, de instabilidades no mundo de uma maneira geral, né? E a gente começou lá falando sobre imperialismo, falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, falamos sobre pós-Primeira Guerra Mundial, falamos sobre a crise de 29. Agora vamos entrar no assunto. Segunda Guerra Mundial, nazifascismos. Beleza? Então vamos lá. Olha a questão maneira essa do Enem, 2015, né? Olhando sempre primeiramente para o rodapé. Procurai primeiramente o reino do político. História geral da África. África desde 1925. Bem, olha que interessante essa visão que essa questão do Enem trouxe a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ela trouxe a África nesse jogo da Segunda Guerra Mundial. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Gente, vamos lá. Aquela nossa interpretação básica a respeito do texto. Olha para cá. O que ele está falando? Ele está falando que a África participou sim da Segunda Guerra Mundial. Mas ela participou da Segunda Guerra Mundial não ao lado, por exemplo, da Inglaterra. A Inglaterra que, durante séculos, explorou a África. Não quer dizer que esses países africanos que participaram da guerra, ali no norte, inclusive, né, ali no que hoje é o Marrocos, por exemplo, teve uma certa invasão dos italianos, mas a África ela não estava lutando na Segunda Guerra Mundial, né? E aqui eu estou tratando a África de maneira genérica, mas enfim, alguns países africanos não estavam lutando nessa Segunda Guerra Mundial ao lado desses imperialistas. Estava lutando na Segunda Guerra Mundial porque ao outro lado tinham que ele chama de demônios mais perigosos. Que demônios mais perigosos são esses? Olha aí para a questão. Para o autor, a forma de hegemonia ainda mais perigosa. E uma de suas características, então vamos lá. Primeiro, a questão que é a forma de hegemonia. E a segunda coisa que ele quer, ou seja, o que ele está se referindo aqui? Segunda coisa, uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram. Gente, só uma dica de método, né? Diversos vestibulares, e talvez essa nem seja uma característica assim tão do Enem, né? É até raro o Enem cobrar uma questão com dois momentos, né? Para você analisar um primeiro momento e analisar uma característica. Isso aqui é muito característico de alguns vestibulares estaduais, né? A UERJ, por exemplo,
cobra bastante isso, né, de você analisar um aspecto e depois a característica desse aspecto. Mas como é que vocês devem fazer quando uma questão, e aí quando vocês forem fazer vestibular aí na sua cidade, seu estado, vestibulares mais específicos, ou até mesmo o Enem, né, como eu falei, isso aqui não é um traço tão marcante no Enem, mas enfim, como está aqui aparecendo, quem sou eu para discutir, é, que é essa, qual é a dica que eu dou? É dividir em dois, né? Analisa o ponto um e analisa o ponto 2. Pega o ponto um e analisa eh, só essa parte aqui. Divide as alternativas assim e analisa só a parte aqui. Analisando o ponto um, você vai excluindo algumas alternativas. Aí, depois que você analisar essa coluna, vai para o ponto 2, e aí no ponto 2 você chega e analisa essa segunda coluna aqui, e exclui a que você tem que excluir. Vai ficar uma alternativa só, e aí é a melhor maneira de você fazer essa questão. Esse aqui é só um exemplo, tá? Não é o gabarito, ainda vamos ler a questão, né? Mas sempre analisando primeiro o primeiro bloco, depois o segundo bloco. Beleza? Vamos lá. Para o autor, a forma de hegemonia e uma das suas principais características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: a África estava lutando contra o comunismo. Não, né? Porque quando ele fala, vamos lá, quando ele fala que o seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, significa que a África lutou ao lado dos chamados imperialistas, mas não contribuiu com eles. Né? Não contribuiu, não, perdão. Não colaborou com eles. Então, a África está do lado dos aliados. Beleza? Mas, de alguma maneira, não colaborou com eles. Então, assim, não foi contra, não é contra o comunismo, né? Até porque ele está lutando ao lado dos aliados, né? E parte dos aliados faz parte da União Soviética. Capitalismo. Olha, eu vou até dar aqui o benefício da dúvida, né? Porque a gente pode falar, a África também poderia estar lutando contra o modelo capitalista nazista. Pode ser, mas enfim, não acho tão contemplativo assim esse termo capitalismo assim de uma maneira geral. Até porque os diversos potenciais também eram capitalistas, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra. Mas vamos deixar. Fascismo. Beleza, pode ser. Tu falou ali de uma hegemonia ainda mais perigosa, né, do que e lutando ao lado dos aliados contra o fascismo. Letra D, socialismo, que a gente já tratou na letra A, falando sobre essa posição dessas ideologias mais à esquerda. Letra E, colonialismo. Então, socialismo não, colonialismo. E, de novo, vou dar até o que da dúvida aqui, né? Pode até tratar, sim, sobre algum tipo de colonialismo, criticar, por exemplo, um colonialismo alemão, enfim, ou inclusive um colonialismo italiano, ao invadir o norte da África, pode até ser, tá? Eu tô assim, tô dando o que da dúvida aqui, beleza? O benefício da dúvida, em referente à primeira coluna. Mas vamos analisar a segunda coluna. Capitalismo, devastação do ambiente natural. Enfim, essa não é a hegemonia mais perigosa que a África está lutando contra. Né? Não é essa questão ambiental apenas. Letra C. Lutando contra o fascismo, essa hegemonia ainda mais perigosa, e essa adoção de um determinismo biológico. Exatamente. A figura, por exemplo, do arianismo no nazismo, né? Muito marca do nazismo. Essa figura de existir uma raça superior, de que o local, né, onde você nasce, né, ele determina aspectos de superioridade, inferioridade do seu povo. Então a África seria vista como um local de nascimento de povos inferiores. Então a África lutando contra o fascismo e, ao mesmo tempo, contra esse determinismo biológico. Então, por isso que eu, eu estou lutando ao lado dos aliados, mas não estou colaborando com eles. Por quê? Porque eles são imperialistas. Só que eu estou lutando ao lado deles porque existe uma hegemonia ainda mais perigosa. Né? O famoso eh, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Esse ditado popular. Né?
Enfim, vamos ler só para fechar a letra E, né? Colonialismo, imposição de uma missão civilizatória. De novo, eu deixei aqui só por benefício da dúvida, mas isso aqui tem muito mais relacionados ao pré-Primeira Guerra Mundial, né? Essa ideia da presença europeia na África devido a uma imposição de uma missão civilizatória. Então não está conversando com esse contexto que a gente está falando aqui. Beleza? Então, eu achei essa questão bem interessante, tá bom? Tratar sobre a África na Segunda Guerra Mundial, um ponto que nem sempre a gente costuma ressaltar tanto, né? Mas, enfim, vamos seguir. Mackenzie, de São Paulo, 2009. Um discurso de Benito Mussolini. O fascismo não é apenas fundador de instituições, é também educador. Pretende reconstruir o homem, seu caráter, sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com a autoridade, a disciplina, capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente. O governo fascista italiano empenhou-se em fazer da educação pública um instrumento capaz de impor sua doutrina para toda a sociedade. O ideal básico da doutrina fascista era: letra A. Submeter o indivíduo à total obediência ao Estado. Tranquilo. Começando com a educação infantil e com a militarização da vida escolar. Até aqui, gente, essa alternativa está tranquilo. Vamos analisar outra e no final, se for essa mesma, a gente volta. Beleza? Letra B. Promover para os jovens competições esportivas e desfiles paramilitares, visando exaltar a capacidade intelectual dos indivíduos. Assim, gente, essa alternativa não conversa com o texto, essa alternativa enfim, não trata nada sobre o Estado fascista em si, né? Sobre essa relação da educação com o fascismo. Cadê esse vínculo, esse vínculo da educação com o fascismo? Não tem. Não tem nessa alternativa. Esse, tô tentando fazer aquele símbolo da matemática, não sei, vocês sabem matemática mais do que eu, mas que esse símbolo de relação, né? Não existe. C. A transformação das instituições educacionais voltadas para a excelência do conhecimento acadêmico e intelectual. Assim, gente, de novo, essa alternativa também não comunica sobre essa relação, né, da educação com essa crença, né, do Estado fascista como sendo um Estado que educa, é o Estado que educa, é o Estado que reconstrói o homem e seu caráter, né? É uma educação que tá se destinando a construir um caráter, a construir fé, não é apenas noções de conhecimento acadêmico, intelectual, né? É uma educação que prioriza essa construção do homem, do seu caráter, da sua fé. Aqui fé, a gente está falando da fé católica, especificamente no caso do fascismo italiano. Então não é apenas algo acadêmico, algo intelectual. Letra D. Propagar a educação física e a preparação militar, capazes de dotar o indivíduo de uma mente analítica. De novo, aqui a gente está tratando de algo especificamente acadêmico, de algo intelectual. Não é isso que o texto fala. O texto fala, de novo, eu vou repetir: construir caráter, construir fé, construir o homem. Exaltar a inteligência. Crítica ainda, né? Falar que o Estado fascista ele exalta a inteligência crítica, falar que qualquer ditadura exalta a inteligência crítica é um pecado. E bom desempenho acadêmico dos indivíduos, futuros construtores da nação. Enfim, alternativa errada sobre esse ponto, crítica, e até mesmo só focar aqui no termo acadêmico, não focar aqui sobre esse ponto de obediência ao Estado. Gente, vamos comentar um pouco sobre essa alternativa, sobre o próprio termo do fascismo. Olha para mim. O fascismo, ele é totalitário. Tomem cuidado com esses termos. O fascismo, ele não é um regime apenas autoritário. Ele é totalitário. Gabriel, qual é a diferença de totalitarismo para autoritarismo?
O totalitarismo, ele comanda todas as instâncias da vida do indivíduo. E mais, ele necessita da agência do indivíduo. Ou seja, Hitler precisa da juventude hitlerista. Mussolini precisa das manifestações em prol do seu governo. O fascismo, os regimes totalitários, necessitam desse engajamento da sociedade com o sistema político. Eu preciso educar, eu preciso fazer com que o fascismo não seja apenas uma ideia de Estado, seja uma ideia de nação. O autoritarismo é o contrário. O autoritarismo, ele até, enfim, censura, ele tem a censura, tem toda a repressão, beleza. Mas o autoritarismo, quanto melhor a população não participar da política, quanto mais a população não participar da política, melhor. O totalitarismo não. O totalitarismo necessita desse engajamento social na ideia de nação fascista. Entenderam essa diferença? É uma diferença bem sutil mesmo, mas que ajuda a gente a entender melhor por que o experimento do fascismo e do nazismo são experimentos muito singulares na história. Beleza? Vamos lá. Próxima. Voltemos ao Enem. Enem 2017. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perdão, eu mesmo cometi um erro, né? Primeiro ponto, fazer uma questão de humanas. Ler o rodapé. Os selvagens e a massa. Papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Beleza, então a gente leu o rodapé, já sabe que ele vai tratar sobre a questão relacionada ao racismo científico, já sabe que ele está tratando de quando ele fala de racismo científico, ele está necessariamente falando sobre época contemporânea. No meio da sua prova do Enem, você já sabe que é uma questão de história, então leia sempre o rodapé. Não faça que nem eu comecei fazendo essa questão, sempre o rodapé. Leia sempre o rodapé antes. Após a declaração, agora sim, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e condenar as aberrações cometidas em seu nome. Olha o ano 1948. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacavam o ataque feito pelos japoneses à base militar americana em Pearl Harbor. Isso é um acontecimento do início da década de 40, né, que é o que faz os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial, mas não tem a ver com isso, né, porque isso não envolve nenhuma discussão a respeito de teorias raciais em si. B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. É algo recente? Sim. Tem a ver com alguma discussão a respeito de caráter discriminatório de gênero humano? Não, tem nada a ver. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial? De novo, precisa ter algo a ver com essa discussão de caráter discriminatório, dessa questão de direitos humanos, o que os combates em si não tiveram a ver. Aí a gente vem à letra D, a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazista. Perfeito, né? Que essa discussão a respeito enfim, do ariano ser superior, essa questão do homem branco, por exemplo, ser superior ao povo eslavo, essa ideia de Hitler, enfim, do povo ariano ser o povo escolhido, do povo ariano precisa submeter os outros, como os judeus, os eslavos, isso tudo vai aumentar no final da guerra, com a construção da Declaração dos Direitos Humanos, né, esse debate a respeito da unidade do gênero humano. Tranquilo. Vamos só ler a letra E. Lançamento das bombas atômicas
em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. É um acontecimento recente também, né? Então recente, né? Nessa década de 40, mas não não levando a esse ponto a respeito das dessa discussão a respeito da unidade do gênero humano, dessa questão de direitos humanos. Até pode levantar, e aqui só um ABS, gente, olha para mim. Se você analisar essas alternativas, elas tratam todas elas sobre assuntos recentes, até então, na década de 40. Em algum momento, você pode sim adequar a discussão a respeito de direitos humanos, a respeito de uma guerra, de um confronto, pode sim, essa questão de das bombas atômicas, pode sim, você pode sim enquadrar ela nessa discussão a respeito de direitos humanos, mas o texto mesmo ele restringiu esse debate de direitos humanos a uma questão de gênero humano não gênero humano em sentido de raça, gênero humano em sentido de doutrinas racistas. Ele próprio fala que esse cenário no pós-guerra fez surgir um certo movimento por certa intelectualidade, como ele mostra aqui que a ONU, né, como, protagonizando a ONU, de falar o seguinte, gente, essas doutrinas racistas nos levaram à experiência horrível que foi o Holocausto. Então precisamos preservar essa ideia de que só existe um gênero humano, né, que é o homem no sentido de Homo sapiens. E a gente precisa respeitar isso. Beleza? Então, a única alternativa que traz esse debate é a letra D. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Nossa última questão de um Enem mais recente, né? 2018. Cuba e os russos. Sempre olhando para o rodapé. Sempre olhando para o rodapé. Vamos para o texto. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Só criando um ABS aqui, gente, para fazer uma revisão, né, a respeito da Revolução Cubana. A Revolução Cubana é um movimento que inicia-se em 1959, beleza? É um movimento que, a princípio, pela liderança de Fidel Castro, uma figura importante também, que é Che Guevara, vai questionar o poder de Fulgêncio Batista e questionar a influência norte-americana, a influência dos Estados Unidos na ilha, né, eh, que realmente apoiavam a ditadura de Fulgêncio Batista. Só que no início da década de 60, né, 61, 62, Cuba vai começar a se aliar à União Soviética, né? Só que o que é importante a gente entender é que a Revolução Cubana não é uma revolução socialista, é uma revolução nacionalista. O objetivo de Fidel era acabar com a ditadura do Fulgêncio Batista. Apenas 2, 3 anos após essa revolução é que Cuba vai começar a se aliar à União Soviética. Então é isso que ele está falando aqui, ó. No início da década de 60, os soviéticos começaram a aproveitar esse cenário, já que os Estados Unidos mesmo não estava querendo reconhecer aquele movimento. Os Estados Unidos tentaram invadir a ilha e os revolucionários derrotaram as tropas dos Estados Unidos e a União Soviética começou a se aproveitar dessa situação. Pera lá, vamos seguir o texto. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico, que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos por cifras que chegavam a 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido. Essa frase final é importantíssima. O que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Ou seja, Cuba se tornava uma área de influência da União Soviética, recebia apoio econômico, mas tinha sempre, enfim, um valor, teve um valor essa ajuda econômica, esse apoio econômico da União Soviética à ilha. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcados pelo. Gente, o que é importante entender, o que é importante focalizar, né, nesse,
nesse texto é o seguinte: quando a gente fala de Guerra Fria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um embate indireto, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representando a potência capitalista, o bloco capitalista, e a União Soviética, o bloco socialista. Só que olha que maneira essa questão do Enem, né? Que ela quer romper um pouco com esse padrão de questões de Guerra Fria que sempre cobram, sempre o gabarito é bipolaridade, bipolaridade, bipolaridade. O Enem tá pedindo o contrário. O que o Enem tá pedindo? O Enem tá pedindo o seguinte: olha só, galera, dentro desse bloco, dentro de cada bloco, ou seja, dentro do bloco socialista ou dentro do bloco capitalista, essas relações internas, elas eram marcadas pelo quê? Então, ele não está falando da bipolaridade. Ele está falando sobre essas relações internas de cada bloco. Beleza? Então, vamos lá. A. Busca da neutralidade política. Gente, se você está dentro do bloco, não é busca de neutralidade política. B. Estímulo à competição comercial. Competição comercial com quem? Com o seu bloco? Muito pelo contrário, né? A União Soviética está apoiando Cuba, né? Com apoio econômico. Então, não é, não é nesse sentido estritamente de competição. C. Subordinação à potência hegemônica. Tranquilo até aqui. Vou comentar sobre essa alternativa no final. Vamos só ler o resto. Elasticidade das fronteiras geográficas. Não, né, gente? Assim, é, se eu faço parte, se eu faço parte, se eu sou um país e faço parte da União Soviética, não significa que eu deixei de ser Cuba, por exemplo, né? A Rússia, por exemplo. A Rússia existia durante a Guerra Fria, né? A Rússia era o principal país dentro do bloco soviético, né? A União Soviética, como diz, é uma união. O nome certo é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então é uma união de países. Não significa que as fronteiras desses países agora se tornou uma coisa só. Não, é uma união. As fronteiras continuam existindo. Beleza? Então vamos lá. Próxima alternativa. Então não é elasticidade das fronteiras, né? Letra E. Compartilhamento das pesquisas científicas. Assim, isso até pode acontecer, né? Enfim, até dentro do bloco capitalista, a Inglaterra compartilhar algumas pesquisas científicas com com os Estados Unidos e assim vai, mas assim, em nenhum momento isso trata, o texto não está falando disso, né? O texto não está falando dessa questão científica. O texto está tratando sobre essa subordinação à potência hegemônica. Em que sentido? Ora, o que o texto está falando é que Cuba precisava da ajuda da União Soviética, em termos econômicos, com apoio econômico, só que isso tinha um preço. Então, o que o texto está mostrando é que Cuba, por mais que Cuba fizesse parte desse bloco soviético, fizesse parte da União Soviética, ao mesmo tempo que eu faço parte dessa união, que pode ter uma ideia de, enfim, de equidade, né, de forças iguais, o que a alternativa está falando? Não, olha só. Por mais que todos fizessem parte dessa união, todas esses países, essas repúblicas que pertencem a esse bloco, estão subordinadas a uma potência hegemônica. Tanto no bloco capitalista, né? A gente pode pegar, por exemplo, Inglaterra, França, existe a potência hegemônica que é os Estados Unidos, né? E no bloco socialista, de Cuba, a gente pode falar da Ucrânia, mas todas estão, a Iugoslávia, que vai se dissolver, todas estão sob a hegemonia da União Soviética. Então essa é uma questão muito interessante porque ela olha para as relações internas de cada bloco e não para essa rivalidade bipolar. Tranquilo? Então essa é uma questão que eu queria trabalhar com vocês para a gente fechar esse nosso estudo de século XX com Guerra Fria, né? Bem, gente, vamos lá, só para a gente recapitular. Olha para mim, só para a gente recapitular, né? A gente começou a aula, o objetivo dessa aula era tratar sobre o século XX, sobre esse extremo século XX, sobre esse período de instabilidade,
período de confrontos, de guerras, de crises. A gente começou falando de imperialismo, né, sobre esse pré-Primeira Guerra Mundial. A gente pulou, né, para a Primeira Guerra Mundial, para as consequências da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Depois disso, a gente foi para a crise de 29, né, tratamos lá sobre essa crise do capitalismo mundial que vai se iniciar no capitalismo estadunidense. Depois a gente pulou para a Segunda Guerra Mundial, falamos sobre a presença da África nessa guerra, né, que foi abordado pelo Enem, uma abordagem bem interessante, né, para a gente entender como o continente africano, né, os países africanos lutaram na Segunda Guerra Mundial, mas com pretensões diferentes dos imperialistas, né? E terminamos falando sobre, né, a Guerra Fria, né? A gente falou ali no meio sobre a ONU, sobre a construção dos direitos humanos, e a gente agora termina sobre a Guerra Fria, fazendo esse nosso estudo generalizado a respeito do século XX. Beleza, gente? Então a gente vai fechando por aqui, sempre ressaltando duas coisas. Olhem sempre para o rodapé antes de fazer as questões humanas e marquem sempre os pontos importantes do texto. Se você pegar esse material dessa aula aqui depois para ver, vai bruto, mas se você olhar o vídeo anterior, todas as questões que quando eu fiz junto com você, está tudo rabiscado, gente, e tem que ser assim. Prova de humanos, prova de história, tem que ter as suas anotações, tem que ter as suas ressalvas. Sempre com uma caneta na mão. Gente, espero ter ajudado vocês nesse estudo, revisitando algumas questões, e até uma próxima oportunidade.